Qual deve ser a nossa atitude nesse Natal? Qual deve ser a sua atitude? Sim, nossa atitude nesse Natal. Deve ser a mesma atitude que tiveram os que presenciaram este acontecimento pela primeira vez. Que tal? Você viu como houve uma mobilização, fez uma grande diferença quando essa notícia chegou? Deixa aberto aí em Lucas. Não vamos tomar tempo na introdução do capítulo, porque você sabe que estava sendo executado um decreto e diz que foi de César Augusto. Este homem não era qualquer pessoa, não era apenas um dominador de uma província, mas este homem era o majoritário do mundo da época. E ele decreta que houvesse um recenseamento e todos tiveram que cumprir as ordens, e José e Maria estavam pelo meio, Jesus estava pelo meio, porque estava para nascer. E foi assim que eles chegaram a Belém. Belém, esse nome faz diferença entre outras cidades. Uma cidade aparentemente insignificante, onde habitavam muitos criadores de animais, onde predominava, nesse caso, a ovinocultura, além de outras criações. Mas a gente percebe que na noite que Jesus nasceu, estavam os pastores nos campos, e eles guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Na sua Bíblia disse a vigília ou as vigílias? Creio que disse as vigílias, como a maioria das Bíblias diz. Então, se tem as vigílias, é mais de uma. E se é mais de uma, quantas são? Vocês sabem que são 4 vigílias à noite, das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 4 da manhã. E nas vigílias da noite, estavam lá nos campos aqueles homens, pastores, aos quais Deus se manifesta através dos anjos para proclamar, para anunciar que Jesus nasceu. Pastores, não foi aos sacerdotes que a notícia chegou, não foi aos líderes religiosos, nem tampouco aos governantes, mas a notícia chegou aos pastores. No cântico que a gente cantou, aos pobres pastores lá em Belém. E não diz o nome deles, não diz o nome, mas diz o ofício, a profissão deles, pastores. Faz questão de ressaltar isso, porque pastor de ovelhas e de gado era um tanto assim desprestigiado e sem muito valor para a cultura da época, no caso romana. Não só romana, você lembra que lá no Egito os judeus tiveram que encarar isso sendo um pouco desprezado e não podia nem se juntar em qualquer situação com os demais, porque eram pastores de gado. Então não tinha um recapitular muito bom, muito positivo essa profissão, mas para Deus foi importante revelar a eles naquela noite que Jesus nasceu. E como você sabe que se é um pastor de ovelha, a ovelha tem suas utilidades, não vamos levar em consideração isso agora, mas uma é importante lembrar. Naquele tempo era importante porque estava em evidência o sistema sacrificial, só parou em 70 DC, mas
esse sistema sacrificial estava em vigor e precisava muitos animais para os sacrifícios. Qualquer rapaz, homem ou qualquer pecador que fosse, homem ou mulher, tinha que oferecer um animal pelos seus pecados. Então certamente vocês ficavam muito lembrados, ficaria lembrado. Quem aqui já criou um carneiro? Levante a mão, quem já criou um carneiro. Eu não vou perguntar o que aconteceu com ele, mas vocês lembram muito bem o que aconteceu, não lembra? O que aconteceu com o seu carneiro? Mas vamos dizer que você criou esse carneiro com todo cuidado. Então chega o dia que você vai para Jerusalém, e lá você vai colocar a mão na cabeça desse carneiro, e você vai confessar os seus pecados. O sacerdote vai degolar ele, derramar o sangue, vai matar aquele animal. Era um bichão bonito, aí você nunca mais esquece. Mas Deus usa isso para você lembrar: você era um pecador miserável, você merecia a morte, pois o salário do pecado é a morte, e eu aceitei a morte deste animal em seu lugar, como uma representação até que simbólica, porque aquilo prefigurava o verdadeiro Cordeiro de Deus que iria chegar, e que esse Cordeiro de Deus nasceu numa cidade que foi anunciada pelo anjo em Belém. Diz que era nos arredores de Belém que os pastores estavam, nos arredores de Belém. Por quê? Porque Belém, segundo informações seguras, era o criadouro de cordeiros, o criadouro de animal. E a gente pode, eu não sei como a veterinária se sente ouvindo esse comentário de morte de animal, né? Então, mas você pode lembrar muito bem, que lá em Belém era o criadouro de cordeiros, porque toda a Páscoa consumia imensidão de cordeiros, imensidão de animais, e o lugar onde criava-se era em Belém. E não foi à toa, e agora entendemos melhor, além das profecias, porque Jesus teve que nascer em Belém, porque ele seria assim esse cordeiro que iria resolver o problema da humanidade, tirar o pecado do mundo, conforme João Batista apontou logo no início do seu ministério. Belém, essa cidade que foi retratada pelo profeta Miqueias, aparentemente insignificante, quando disse: tu, Belém Efrata, não és a menor a figurar entre as principais de Israel, porque de ti sairá o guia, Miqueias 5:2, que há de apacentar o meu povo Israel. O guia de Belém sairia o cordeiro guia, o pastor, para apacentar o povo de Israel. Consequentemente, com o propósito de globalizar isso, universalizar isso, apacentar a humanidade inteira, dela aqueles que querem o seguir, que querem Jesus, que se dobram e se rendem a Jesus Cristo. Então, nesse contexto, Jesus Cristo nasce. Você nota que Davi era de Belém. E Davi era o quê? Qual era a profissão dele antes de ser rei? Pastor de ovelhas. E ele era de Belém, Efrata. Então, vamos lembrar aqui no texto que nós lemos. Eu até faço questão de repetir algumas coisas que já mencionei nos comentários que estão no Facebook essa semana. Como foi o primeiro Natal? O que aconteceu lá no primeiro Natal? Uma luz forte clareia, a glória do Senhor ilumina os pastores lá dos campos, na verdade. A glória do Senhor, a glória de Deus aparece, ao ponto deles ficarem temerosos, com medo. Natal é uma noite de luz. Entende
porque o cristão usa a árvore de Natal, as luzes de Natal, porque tanta luz no Natal. Não é com aquelas conotações pagãs que as pessoas pensam e acham, não. É para o verdadeiro cristão, isso é para representar a verdadeira luz de nosso Senhor Jesus. Bem, eu sei que todo mundo não usa estas coisas com a mesma compreensão, não é verdade? Todos não usam com a mesma compreensão. Mas e lá? Se nós entendemos que Jesus é a luz, qual o problema? Ter uma representação. Naquela noite, eles foram iluminados, porque foi a mensagem que anunciava aquele que um dia iria declarar e declarou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em contrário de luz, não é? Pelo contrário, terá o quê? Essa parte eu acho fantástica, esse final do versículo, que às vezes muita gente fica só com o início, não olha bem para o final. Essa é fantástica, o final do verso. Pelo contrário, terá a luz da vida. Isso significa que, irmão Antônio, o crente tem a luz de Jesus, tem a luz da vida eterna. O crente está iluminado por Jesus. Sim, ele tem a luz de Jesus. Isso faz toda a diferença. Natal foi uma noite de iluminação. Isso não é a primeira vez que acontece na Bíblia, porque Jesus um dia teve que se levantar e fazer a declaração: eu sou, completem, a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então diga em alta voz o que estava acontecendo naquele momento que Jesus disse isso. Claro que acabou de acontecer a libertação de uma mulher pecadora, a qual Jesus disse: não peques mais, eu não te condeno, vai e não peques mais. Mas ele disse que é a luz do mundo. O que estava acontecendo naquele cenário em Jerusalém? Bem alto. Era uma festa, gente. Que festa era? Não tenha medo de dizer bem alto. Dos tabernáculos, a festa dos tabernáculos. E o que se fazia na festa dos tabernáculos? E que lembrou muito bem isso, Jesus disse: eram colocados tochas de luz bem alta, tem uma escada para colocar. Aquelas tochas bem altas, os candelabros bem altos, para iluminar tudo, clarão diferente de todas as outras festas. Por quê? Por que isso? Para lembrar que Deus os iluminou na jornada do Egito para Canaã. E Jesus, quando fala com aquela mulher que logo prossegue e que ele vê um cenário, ele diz: olha gente, eu é quem sou a luz do mundo. Olha aí, vocês estão aí lembrando, eu fui aquela luz. Porque lá no deserto, a própria pedra que ia seguindo o povo também, quem era? Era Cristo, era Jesus, que dava água para todo mundo, para milhões de pessoas até. Irmãos, esta foi uma noite de muita alegria. Confraternizações são importantes, festas, tudo que envolve o Natal eu acho bonito. Até a movimentação no comércio, as pessoas também acham bonito. Contudo, isso é bonito quando atrai para Jesus, quando se focaliza Jesus nessas coisas. Então eu quero ver o que diz o verso 10. O verso 10 disse: nova de grande alegria, boa nova de grande alegria. Grande alegria. O Natal foi uma noite de muita alegria. Alguém está triste aí? Ó? Quem está triste aí, levanta a cabeça para cima, que está iluminada a luz do céu. Diz algo para você aqui. O verso 10 disse que Jesus vindo ao mundo traz alegria para o triste. Traz alegria para o triste. Alegra os nossos corações. Não é à toa que a Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Irmãos, o primeiro Natal foi assim. E nós somos um povo alegre. Não cabe derrota, não. O crente não é derrotado, o crente é feliz. Pode estar tudo ruim, mas ele é feliz.
Aí a gente bota aquela pergunta: tá tudo bem, meu irmão? Não, não tem essa pergunta, não cabe não. Você está bem, meu irmão? Aí sim, estou bem, meu irmão. Tudo vai mal, mas eu estou bem. Mesmo quando tudo vai mal, mas eu estou bem. Estou bem com Jesus, eu estou feliz, estou satisfeito com Jesus. Estou satisfeitíssimo com Jesus. Mesmo quando deu errado as coisas, eu estou feliz com Jesus, não é verdade? Hein? José Júnior, fica feliz com Jesus. Pode dar tudo errado para lá, mas se você tem Jesus, você tem a luz da vida, você tem a alegria verdadeira. Amém? Não diz o Salmo: servia ao Senhor como? Com alegria, né? Não é com tristeza. Você come já, tem comida à vontade com todo mundo. Vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Mas vamos avançar aqui, porque aquela noite de Natal foi uma noite muito louvor, cânticos e alegres cânticos. Olha aqui o que disse, foi lido aqui, gente, foi lido. Isso é demais. Subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo o quê? Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém? Paz na terra. Eu vi um poema de Joel Júnior, fantástico, com essa frase aí: paz na terra. Naquele disco antigo, aquele CD preto bem grandão, né? O long play, né? É bem grandão. Um poema de Joel Júnior sobre isso. Mas Roma pensava desfrutar de paz desde o ano 27 a.C., a Pax Romana. Mas aqui aparece algo diferente. Aqui aparece o céu dizendo que há uma paz verdadeira para aqueles que estão bem com Deus. Para aqueles que estão bem com Jesus, estão bem com Deus. Veio essa notícia maravilhosa. Os céus louvando a Deus, glória a Deus nas maiores alturas. Abra a sua boca para louvar a Deus com os anjos, para adorar a Jesus Cristo, que veio lá de Belém, nasceu lá em Belém, veio do céu lá para Belém, e de lá a sua história maravilhosa. Não só os anjos, olha o verso 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Os pastores voltaram louvando a Deus lá para os seus campos, lá para os seus rebanhos. Irmãos, o Natal é maravilhoso quando é entendido do ponto de vista de Deus. O Natal, sim, é maravilhoso. Foi uma noite de decisão e mobilização. Os pastores tiveram que tomar a decisão, deixar seus rebanhos e ir até Belém. A gente lembrou hoje de manhã quanta gente não veio nem para a igreja porque cria um animal, né? Cria um animal, não é, irmão Antônio? É um burro, uma cabra, um porco. Por causa de um porco também para a igreja. Cuide desse miserável desse porco logo cedo. Dá comida à vontade. Dá comida a esse gado. Dá comida a esse rebanho logo cedo. Acorda cedo, meu amigo. Acorda cedo. Eu não quero citar meu exemplo, mas eu fui criado na fazenda. Eu engrossei o couro na fazenda, cuidando de gado, cuidando de cavalo, de boi, de porco, de tudo. Não era assim o dia todo, só não, fazia logo. Eu, como menino, eu queria brincar, então eu fazia tudo logo cedo. Eu queria brincar depois, ia correr com o pneu e correr do mato. Pneu de caminhão, correndo com o pneu para fortalecer o braço, né? Então, mas não era aqueles grandão, aqueles menor. Eu era pequeno ainda. Mas, irmãos, uma noite de decisão, de mobilização. Eles deixaram seus rebanhos, vamos lá. Eu não sei quantos foram, mas eu creio que foi uma turma boa de pastores. E eu creio que não disse o texto, mas eu creio que não foram uma vazia, não, porque eles sabiam que precisava uma dádiva para o recém-nascido. Bem, lá eles confirmaram o que aconteceu. Vou avançar. Em meio a tudo isso, eles não perderam o foco. Viram José, viram Maria, mas o foco era Jesus e pronto. Jesus. O foco era Jesus.
Tem gente que vai para um canto e se enrola com outra coisa, não é verdade? Vai lá na manjedoura, aí se enrola com os magos, se enrola com Maria, se enrola com José, e Jesus fica esquecido. Não, Jesus é o foco, gente, é o foco. Até porque não tem mago em manjedoura. Na história bíblica não. Tem pastores, magos não. Tem pastores. É um erro histórico e artístico botar os magos na manjedoura, que eles só foram numa casa depois, já há quase 2 anos, para ver Jesus. Em meu Natal, em minhas festas, em minhas comemorações, em meio tudo o que acontece, em meio à comercialização, em meio aos jantares, em meio tudo, não perca Jesus de vista, não mude o foco, não tire o foco. Jesus é o foco. Lembramos hoje de manhã que Maria e Marta eram irmãs, estavam na mesma casa. Jesus foi para visitar elas na mesma casa. Então teve uma divergência aí de opinião entre elas. Maria, não, eu vou ficar aqui. Ele chegou, vou dar atenção a ele. Não, mas tem que fazer o almoço, tem que fazer o almoço. Vai fazer, mas venha para cá também. Não, vou depois ele lá ficou. E então Jesus disse: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Não é que Maria estava condenada, não, ela estava fazendo almoço para Jesus também. Mas a proposta dela se excedeu ao ponto de não ter tempo para Jesus. Não é assim, quem sabe no Natal, tanta ocupação, não tem tempo para Jesus, não veio à igreja hoje, não orou ainda hoje, não teve tempo para ler a Bíblia hoje. Olha, cadê Jesus? Não deixei ele esquecido, Gente, deixa eu terminar. 9h30, eu disse passava só um pouquinho 9h30, não foi? Mas já vou fazer a conclusão. É porque essa conclusão é importante. Um lembrete aqui, não é? Ainda chegou um lembrete. Ok. Nós vamos. Vou já lembrar aqui. Nós vamos. Tinha um menino, aquele menino, lembra a história daquele menino? Alguns não conhecem essa história. Eu sei que tem a ver com sono, talvez. E teve um menino que era filho do pastor, e o pai dele, Mateus, o pastor deu $2 por semana a ele, para ele manter seu avô acordado. O avô dormia. Viu, Zé Júnior? Mantenha acordado, todo mundo está lá ao redor do seu redor. Brincadeira. Então ele ganhava $2 por semana para manter o avô acordado. Ia bem demais, tudo ia ok, maravilhoso, na hora do culto. Depois o avô começou a dormir no culto. Aí o pai chamou o filho a atenção: ei, estou dando $2 por semana a você, para você manter teu avô acordado. Teu avô dormiu no culto. Ah, pai, ele está me dando 5, né? Mas, brincadeira à parte, só para descontrair, mas ninguém está dormindo aqui hoje à noite. Mas eu quero concluir. Mas aquele pastor, ele pregava um pouco extensa sua mensagem, e ele dizia: vamos concluir, irmãos. Aí o menino ficava sempre perguntando ao avô alguma coisa para ele não dormir. Vô, o que é concluir? Ele sabia, mas queria perguntar: vô, o que é concluir? Não significa nada, não conclui não. Mas eu vou concluir. E eu quero dizer que o Natal, o primeiro Natal, foi cumprimento de profecias bíblicas. Sim, porque apontava para Belém, apontava para o descendente da mulher. Ele cutucou e foi, irmão. Apontou para o descendente da mulher. Onde é que diz o descendente da mulher? Gênesis capítulo 3, chama-se o proto-evangelho. Nunca esqueça isso. O proto-evangelho é uma terminologia teológica, você pode aprender muito bem. Ouvi falar, o proto-evangelho é a primeira menção a esse evangelho, está em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Tu lhe ferirás a cabeça, ele te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás a cabeça e ele ferirá o teu calcanhar. Olha aí o dilema entre Eva e Satanás, a serpente e o descendente da mulher. Aí quando Jesus Cristo vem cumprindo as profecias bíblicas, Gálatas 4,4 diz o quê?
Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho completo e nascido de mulher. Faz questão de mencionar mulher, porque a promessa foi ao descendente, que viria o descendente da mulher. E quando Jesus começa o seu ministério, ele no primeiro milagre disse o que? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Não foi um desprezo, desrespeito a Maria, mas foi para fazer uma menção, chamar a atenção. Eu sou aquele descendente da mulher, que veio para uma causa muito nobre. E ele sim feriu a cabeça de Satanás com um golpe mortal lá na cruz, quando morreu pelos nossos pecados, nos legando o perdão e o direito da vida eterna. Amém? Natal é cumprimento de profecias. E o que já se cumpriu com relação às profecias do Antigo Testamento, na vida de Jesus, cumpriu-se. Mas tem profecia se cumprir. Ele voltará. E quando ele voltar, se ele voltar hoje à noite, você está pronto aí com ele? Você está preparado? Jesus vem, ele voltará. Não vem mais como um cordeiro, não vem mais como alguém que foi desprezado, desconhecido no anonimato lá numa estrebaria de Belém. Mas ele veio como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o leão, como cantado hoje à noite, propriamente o coro. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao leão de Judá, raiz de Davi, Davi que nasceu em Belém, que venceu e o livro abrirá. Sim, Jesus. Todo joelho vai se dobrar diante desse que foi desprezado lá em Belém. Todo joelho se dobrará diante dessa pessoa, desse nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Você já o tem como teu Salvador, já é o Senhor da tua vida. Hoje à noite, nesse Natal, momento para refletir que lugar Jesus tem em sua vida. Amém? Nosso Deus, obrigado, porque Jesus é maravilhoso. Ele é Salvador, Ele é Senhor, Ele é Deus.